Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, atualizar vocês de notícias. E essa notícia foi o próprio Botafogo que soltou agora há pouco em nota oficial. Trata-se do novo diretor executivo de futebol do Glorioso. Pedro Martins foi anunciado agora há pouco oficialmente pelo clube como novo diretor de futebol, substituindo o André Mazzuco, que saiu do Botafogo e foi para o Atlético Paranaense. Da demissão do André Mazzuco até a chegada do Pedro Martins, demorou um tempo, rapaz. Demorou um tempo. Eu trouxe até uma informação aqui que, na verdade, o Botafogo estava até pensando em mudar ali o organograma da sua empresa, tirar ali a função do diretor de futebol, montar ali uma espécie de vários profissionais fazendo funções ali bem exclusivas, O Botafogo estava pensando em deixar ali o Alessandro Brito somente com a parte de compras, o Dave Bandeira somente com a parte de vendas, trazer ali um tal de team manager, com uma experiência ali de gestão de elenco para poder segurar o grupo ali no vestiário. Essa era a ideia principal do Botafogo, inclusive soube que o Botafogo ficou muito próximo até de trazer o Paulo Autuori, mas o Paulo Autuori já estava palavrado com o Coritiba, não quis quebrar essa palavra e acabou indo para o Coxa Branca. E aí o Botafogo mudou de ideia por conta do Pedro Martins. Pedro Martins que fez aí o início, a reformulação, toda a questão da SAF do Cruzeiro. Fez ali um trabalho no Cruzeiro de reestruturação, com um orçamento bem apertado ali. O Ronaldo contratou ele, colocou ele para fazer uma gestão no Cruzeiro, uma gestão que a torcida muito não gostou, porque o torcedor ele olha mais para contratações, o torcedor quer contratações caras, quer nomes caros, e ele chegou para fazer um trabalho muito difícil no Cruzeiro, um trabalho de reestruturação de equipe mesmo, de clube, Então jogadores que tinham salários astronômicos acabaram saindo. Inclusive o Fábio deu uma polêmica danada na época, ele acabou tirando o Fábio do Cruzeiro, o ídolo Fábio do Cruzeiro, que acabou indo para o Fluminense. Jogadores que ganhavam salários altos, todos foram cortados. O Cruzeiro subiu da Série B para a Série A com um orçamento bem enxuto, mas conseguiu subir. E aí na Série A, o Cruzeiro também não conseguiu tanta grana assim, o Ronaldo não liberava tanta grana. O Cruzeiro foi aí um coadjuvante no ano passado, O Cruzeiro ficou ali no meio de tabela, mas não caiu de divisão, até que ele pediu desligamento do Cruzeiro. Ele que pediu para sair do Cruzeiro para ir para o Vasco da Gama, E aí o Cruzeiro teve a saída do Ronaldo, o Ronaldo saiu, quem entrou depois foi o Pedrinho do Supermercados BH, novo sócio do Cruzeiro, e aí trouxe o Alexandre Matos e começou as danças das cadeiras, Alexandre Matos, que estava no Vasco, foi para o Cruzeiro, Pedro Martins, que estava no Cruzeiro, foi para o Vasco, e aí ele chega no Vasco, não fica nem um mês. Vasco com uma turbulência enorme, 777 saindo, liminar, entra Pedrinho do Vasco, não o Pedrinho do Supermercados BH do Cruzeiro, Confusão de nome também. Pedrinho, ex-jogador, ídolo do Vasco, entra também ali como presidente do Vasco, liminar, tira 777, e aí ele tinha contratado... O Pedro Martins tinha contratado Pedrinho Supermercados BH, Pedrinho do Vasco, Pedro Martins também, então uma chuva de Pedros também, Mas enfim, o Pedro Martins tinha contratado o Álvaro, O Álvaro Pacheco, treinador de boina, Que usava boina aí, que foi um fracasso no Vasco, E aí quando o Pedrinho do Vasco chega e demite o Álvaro Pacheco, ele tira praticamente a autonomia do Pedro Martins. Aí o Pedro Martins, com um mês no Vasco, já pede o boné, pede para sair, Uma confusão danada. E agora eu acho que o contexto vai ser melhor para trabalhar no Botafogo. Acho que depois disso tudo aí o Pedro Martins vai ter um clube onde está mais estruturado, A SAF do Botafogo já está mais estruturada do que a do Vasco. A SAF do Botafogo acaba que não que o Cruzeiro esteja ruim, mas está mais estruturada que a do Cruzeiro também. O Cruzeiro acabou de ter uma troca de sócio, Saiu o Ronaldo, entrou o Pedrinho. Então, o contexto do Botafogo é diferente, Permite ao Pedro chegar, ao Pedro Martins chegar e executar o trabalho de uma melhor maneira. Primeiro, que o Botafogo está fazendo mais investimentos, O John Textor está aí liberando mais dinheiro do que o Ronaldo, por exemplo, liberava para ele lá no Cruzeiro. E segundo,
o Botafogo não está o caos administrativo que está o Vasco, por exemplo, com essa questão de 777 liminar na justiça e volta o clube social, enfim, todo mundo sabe o que está acontecendo também lá no Vasco. Então eu espero que o Pedro Martins consiga fazer um bom trabalho aqui, temos que aguardar. Capacidade ele tem, é um cara que chegou aos 17 anos, eu estava vendo a entrevista dele no Charla Podcast, inclusive recomendo, né, que você veja, torcedor do Botafogo, é a entrevista dessa semana lá no Charla Podcast, o Pedro Martins fez uma boa entrevista lá de mais de uma hora, falando muita coisa sobre gestão de futebol. Ele que chegou aos 17 anos no Atlético Paranaense como estagiário, foi crescendo no cargo, passou por diversos setores no Atlético Paranaense, depois foi para a Inglaterra fazer um MBA em gestão de futebol na Universidade de Liverpool, ficou 1 ano por lá, depois trabalhou 7 meses nos Queen's Park Rangers da Inglaterra, um clube que estava recém-promovido da Championship para a Premier League, ou seja, teve várias experiências antes de chegar onde está chegando no Botafogo. Cumpriu os requisitos que o John Textor queria. Primeiro, alguém que falasse um inglês fluente para poder se comunicar com ele, alguém que tivesse experiências em SAFs, em modelos de SAF, ele tem experiência no Cruzeiro e também no Vasco da Gama, alguém que conseguisse ter uma boa noção internacional de futebol, ele tem, trabalhou no Queen's Park Rangers, como eu disse aqui, trabalhou também, fez universidade em Liverpool, né? Então tem aí um bom currículo. Então o John Textor resolveu apostar, o Tairo Arruda também, que é o CEO do Botafogo, resolveram apostar no Pedro Martins como nome forte, o novo nome forte do futebol do Botafogo. Agora é aguardar para ver, né? Credenciais ele tem. Eu não costumo analisar um profissional pelo que a torcida está falando, até porque eu vou dar um exemplo para vocês. A torcida do Botafogo, por exemplo, criticava muito o Anderson Barros, ex-diretor de futebol do Botafogo. Anderson Barros saiu aqui do Botafogo, foi para o Palmeiras, pegou um clube mais estruturado, um contexto melhor. Anderson Barros ganhou tudo no Palmeiras. Continua lá até hoje, ganhou todos os títulos possíveis no Palmeiras. Então, tudo é contexto, né? Na época, o Anderson Barros no Botafogo, não se podia falar o nome dele, que a torcida do Botafogo já queria, né? Uma raiva absurda do Anderson Barros. Tá lá, no Palmeiras, fazendo um bom trabalho. Então, assim, vamos ver o que o Pedro Martins vai fazer no Botafogo num contexto hoje que o Botafogo tem muito melhor do que os últimos clubes dele, Cruzeiro e Vasco. Tomara que ele faça um grande trabalho. Seja muito bem-vindo, Pedro Martins, que você possa realizar aí todo o desejo do torcedor do Botafogo, que agora virou o seu desejo também. Ser campeão de todas as competições que a gente está disputando, porque investindo a gente está para isso. Você vai chegar para ser mais uma peça importante, já chegou, né? Para ser uma peça importante nessa reestruturação do Botafogo, que está em curso cada vez mais forte. O Botafogo disputando por todos os títulos possíveis e investindo muito em estrutura, em plantel, para conseguir os seus objetivos, que é conquistar títulos. Um abraço, gente! A gente vai falando sobre o Botafogo a qualquer momento aqui com vocês. Mais uma vez, seja bem-vindo, Pedro Martins. Um abraço e até a próxima.